Olá, pessoal! Segunda-feira. Para vocês que já me acompanham aqui, sabem que toda segunda-feira, quando eu termino o consultório, eu faço uma live para a gente conversar um pouquinho sobre as cirurgias plásticas da face, sobre rejuvenescimento, sobre pálpebra, gordura, enfim, sobre esse mundo da cirurgia plástica da face. E hoje eu resolvi trazer um assunto que foi uma dúvida de uma paciente que eu consultei na semana passada. Ela era uma paciente que queria fazer uma cirurgia de deep plane e perguntou por que os resultados do deep plane variavam tanto de um médico para o outro, sendo que a técnica era a mesma. Eu vou dizer para vocês que nem eu tinha parado para pensar nisso, e eu achei a pergunta dela extremamente perspicaz. Quando a gente vai fazer uma cirurgia de lifting facial, quando a gente fala assim, eu vou fazer um deep plane, quer dizer que eu vou fazer uma cirurgia com uma técnica de plano profundo, que vai entrar num determinado ponto para fazer o descolamento do plano profundo, e o vetor de tração é que muda de um médico para o outro. E isso é uma coisa muito interessante. A cicatriz é a mesma, a técnica é a mesma, porque a gente vai fazer o enter point, né, o ponto de entrada no plano profundo é o mesmo, porém, os tipos de descolamento e principalmente os vetores de compensação da pele são diferentes. E esse negocinho de vetor é uma coisa muito interessante. Vetor é para onde eu faço a tração dos tecidos. Então, por exemplo, quando eu faço uma cirurgia de lifting facial numa paciente que tem o rosto mais pesado, ou seja, que tem essa região muito volumosa, eu faço o medial da face com vetor vertical por vídeo, faço o deep plane para a região da linha de marionete com vetor oblíquo e faço o pescoço com vetor lateral. E a compensação da pele, ela não necessariamente acompanha o vetor que eu usei embaixo da pele. É mais ou menos igual cirurgia de mama. A cirurgia de mama a gente tem as incisões, aí tem a cirurgia em T, tem a cirurgia em L, tem o lollipop, tem a pele areolar, que é o que o paciente vê no final, que é a mesma coisa da cicatriz. E aí existem os pedículos, que são as técnicas propriamente ditas de mama. O pedículo é o que mantém a areola funcionando. Então, teoricamente, o pedículo da face é como eu vou fazer. Se eu vou fazer um matte lift, se eu vou fazer um high smile, se eu vou fazer um preservation, se eu vou fazer o deep plane. E o vetor é como eu faço a tração dessas estruturas. Quando eu quero levantar bastante, eu faço um vetor vertical. E o que eu tenho que saber? Quanto mais vertical o vetor, mais a pele vai sobrar nessa região. Então, a gente tem que estar preparado para saber onde a gente vai ter que incisar mais a pele. Quando eu faço um vetor mais oblíquo, eu já sei que o excesso de sobra de pele vai vir para essa região. E isso é muito bom para, por exemplo, desenhar bem a linha da mandíbula e para melhorar bastante a linha de marionete. Então, eu adoro ver esse vetor oblíquo para essa região da face. E o pescoço, o que a gente quer? A gente quer que essa parte fique para cima e essa parte venha para trás. Então, dependendo de como eu faço o retalho aqui dentro, que é como eu faço a tração, eu vou ter uma compensação maior ou a outra. E como eu defino isso? Eu defino isso de acordo com o formato do rosto da paciente. Esse aqui é o vetor que eu faço na cirurgia de face. Então, na cirurgia de face, a incisão, ela vem aqui do portal temporal. Eu faço um portal um pouquinho mais acompanhando a linha do cabelo, né? Não tão vertical quanto esse. E o que é importante saber? Ele levanta essa medial da face. E por que ele é legal para cirurgia de vídeo? Para evitar a cicatriz na frente da orelha. Porque eu levanto isso aqui, então eu não vou ter flacidez de pele nessa região. É por isso que quando eu faço elevação de terço médio por vídeo, eu não tenho a cicatriz pré-auricular. Porém, eu já sei que eu vou ter que fazer uma incisão na pálpebra inferior para tirar o excesso de pele, porque com esse vetor, a sobra de pele vai ser embaixo do olho. Interessante, né? Só que aí eu evito essa cicatriz. Então, para uma paciente que já tem a blefaroplastia feita ou que precisa fazer a blefaroplastia, essa cirurgia ela é fantástica, tá? E no deep plane, o vetor ele é um pouquinho diferente. O vetor geralmente é oblíquo, porque o ponto de entrada do deep plane é aqui.
quando a gente faz o descolamento, eu posso tracionar ele mais na frente da orelha ou eu posso tracionar ele mais vertical. Como eu já faço a tração vertical pela cirurgia por vídeo, eu faço uma tração bem oblíqua aqui nos MAS. Então, eu tenho cicatrizes menores na região da frente da orelha, porque a compensação do vetor vertical é feita por aqui e pela cirurgia da pálpebra. Isso aí também é uma dobradinha que, para mim, funciona muito bem. Não é todo mundo que precisa dessa associação, logicamente. Pacientes com rosto mais leve, que tem a maçã do rosto menos marcada, que não tem tanta sobra de pele na medial, não precisam dessa associação. Só o Deep Plane já resolve para elas. Eu associo quando são casos que tem o rosto, que tem a maçã do rosto mais volumosa e que ela está mais caída. E para o pescoço, eu gosto muito desse vetor lateral. Nem sempre eu faço o retalho, né? Esse retalho, ele é muito interessante. O retalho é esse cortezinho que vocês veem no músculo. Eu não faço ele em todo mundo, mas ele funciona tanto para definir o pescoço inferior, como também para melhorar essa linha aqui do ângulo posterior, tá? Esse aqui, ó, o cérvico mandibular, esse ângulo aqui que é o mais importante. Então, tem várias formas da gente fazer a cirurgia e tudo isso é plano profundo. Tudo isso é, digamos assim, entre aspas, um deep plane, só que é feito de formas diferentes e com vetores diferentes. E é por isso que o deep plane que eu faço é diferente do deep plane que outro colega faz, mesmo a gente fazendo a mesma técnica deep plane. Ou seja, o fato de ter uma cicatriz parecida, de fazer a mesma técnica, não necessariamente faz a gente ter os mesmos resultados. E às vezes eu mesma mudo os vetores de tração, porque eu acredito que um vetor de tração para um determinado formato de rosto é melhor e não para o outro. Isso é a diferença de um cirurgião para o outro. Aí vai um pouco além da técnica, vai como a gente enxerga o resultado, vai como a gente percebe a necessidade da paciente. E eu, particularmente, eu e o Eduardo, a gente adora a associação de técnica, tanto que a gente tem associado muito a cirurgia por vídeo com o deep plane e muito deep plane com esses vetores laterais para o pescoço. Aí dá para fazer crevasse, aí dá para fazer um monte de coisa. E tem mais um detalhe que eu acho que é importante de eu falar para vocês. Toda cirurgia de face, quando a gente quer que ela tenha um resultado mais duradouro, a gente tem que soltar tudo aquilo que está segurando as estruturas no lugar. E o nome dessas estruturas, né, disso que segura as estruturas da face no lugar, são os ligamentos retentores. Os ligamentos retentores, eles têm esse formatinho aqui, essa imagem é muito bonita, porque é exatamente assim que a gente enxerga ele. É como se fosse uma árvorezinha com raízes. Essa linha vermelha é o SMAS, é onde a gente entra no plano profundo. Então, quando eu só traciono e eu não solto, é como se eu fizesse um cabo de guerra nas estruturas. Tem algo que puxa de volta e eu estou fazendo a tensão no plano contrário. Quando eu faço os planos profundos, a nossa tendência é liberar todos esses ligamentos retentores. Quando eu libero o ligamento retentor, eu consigo fazer a tração dos tecidos sem resistência. E a tendência é que os resultados vão ficar mais estáveis e que eles vão durar mais tempo. Na cirurgia de vídeo, eu sempre falo, quando eu vou ensinar, quando eu vou explicar essa técnica para alguém, eu sempre falo isso. O ponto, ele não é para fazer a tração. O ponto é para estabilizar o retalho, é para dizer para o organismo, olha, cicatriza neste local. E é para evitar que o paciente faça assimetrias depois da cicatrização. Mas o que vai fazer a ascensão dos tecidos é liberar esses ligamentos. Então, a gente tem vários ligamentos retentores em várias regiões da face. No pescoço eu tenho alguns, no terço médio eu tenho outros e na fronte eu tenho outros. Toda vez que eu quero um resultado duradouro, toda vez que eu quero ter estabilidade desse resultado, eu preciso liberar os ligamentos retentores. Isso aqui também é muito interessante. E quando a gente entende esses conceitos, a gente sabe qual é a melhor técnica e por que a gente tem que utilizá-la. Esse detalhe me ocorreu de eu comentar com vocês, justamente porque essa paciente perguntou por que os resultados do Deep Plane variam tanto. Essa é uma explicação bem técnica, que geralmente nós cirurgiões discutimos entre a gente, e existem, logicamente, as variações individuais que são próprias de cada indivíduo.
Cada pessoa tem uma genética diferente, cada pessoa tem um formato de rosto diferente, tem uma estrutura óssea diferente, e isso, logicamente, vai impactar no resultado final. E é por isso que o deep planning que eu faço numa paciente também é diferente do outro. É importante saber que isso é considerado, mas o vetor de tração dos retalhos também é muito importante, e, logicamente, os acabamentos que a gente faz, com gordura, tratando pele, enfim, todos esses detalhes. Eu achei legal falar um pouquinho dos ligamentos da face e dos vetores de tração, porque foi um assunto que eu ainda não tinha comentado aqui nas lives, e eu achei legal, porque faz parte desse combo, né, do porquê que os resultados variam tanto. Na segunda-feira da semana que vem, eu vou trazer mais um assunto, eu já até sei o que eu vou falar na semana que vem, mas podem me mandar dúvidas, vocês já viram que eu sempre pego um gancho de alguma coisa que aconteceu aqui na clínica para falar com vocês. Um grande beijo e até a semana que vem.